Sejam todos muito bem-vindos aqui mais essa nova edição do Café Cultural, aqui na Super Rádio Mega Brasil, onde a gente bate um papo sobre cultura, sobre arte. Na verdade, Ricardo, eu costumo sempre dizer que a gente bate papo sobre coisas que fazem bem para a vida. Que depois de tanto tempo onde cultura, arte, educação foram renegadas a 10º, 20º, último plano, a gente felizmente está voltando com lançamentos, voltando com exposições, voltando com a vida artística e cultural do nosso país, do mundo inteiro, e é muito importante a gente valorizar quem produz, valorizar todos aqueles artistas, protagonistas e não protagonistas também, claro, mas aqueles que fazem a vida artística e cultural do nosso país. Eu tenho hoje aqui um grande amigo, Ricardo Mitucci, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu quero te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, é a mesma pergunta para a gente abrir o nosso bate-papo, que é que, na verdade, o que dá start a esse grande programa. Eu quero saber, quem é Ricardo Mitucci por Ricardo Mitucci? Sérgio, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você mais uma vez. É um prazer estar aqui na Mega Brasil, um lugar que durante algum tempo foi minha casa. Sim, epígrafes, né? Já tive a oportunidade de dar algumas entrevistas para outros programas da casa, então é uma alegria estar aqui com você. Essa sua pergunta é uma pergunta que o meu terapeuta me fez quando me conheceu, né? Legal. Quem é Ricardo Mitucci, né? Eu diria para você que Ricardo Mitucci é um comunicador, acima de tudo, né? Eu sou um jornalista por formação já desde do ano 2000, só que eu trabalho desde 97 com comunicação, né? Então eu já tenho mais de 25 anos de carreira. Mas é um Ricardo Mitucci que nos últimos anos se reinventou e virou a chave. E passou a trabalhar com aquilo que ele mais ama na vida, que é a literatura, né? Que maravilha. Uma oportunidade que, infelizmente, poucos se dão essa oportunidade na vida, né? Que bom que você achou, meu amigo. Eu consegui, mas eu diria que foi às duras penas, Sérgio. Não por vontade, mas porque, como você mesmo vinha falando há pouco, sobretudo nos últimos anos, trabalhar com arte, trabalhar com cultura, trabalhar com literatura no Brasil é um desafio hercúleo. Não de agora, né? É um desafio hercúleo já de muito tempo. Mas eu consegui virar essa chave, eu encontrei alguns caminhos possíveis para trabalhar com aquilo que eu amo, que são os livros. E eu diria, então, para você que Ricardo Mitucci hoje é um escritor muito feliz, né? E é um coordenador de laboratório de leitura, que é a minha atribuição atual, né? Eu trabalho com os livros enquanto meio de humanização, né? Eu acredito que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso nesse nosso bate-papo. Claro, por favor. Mas Nossa, a ideia é usar da literatura como um instrumento de humanização, para levar a humanização para as pessoas, né? Levar a arte, levar a cultura, mas fazer com que a arte e a cultura seja uma espécie de despertador de emoções e de sentimentos para que a gente possa refletir e, com isso, a gente possa se tornar mais humanos. Então, Ricardo Mitucci hoje continua sendo um comunicador, mas é um escritor e um coordenador de laboratório de leitura. E é isso que me faz tão feliz. Que maravilha. Ricardo, uma coisa importante que você colocou, eu entrevisto muitos escritores aqui no Café Cultural, ainda bem ter essa oportunidade, e vários deles falam que passaram por laboratórios de escrita, o que é muito legal, não vejo problema nenhum uma pessoa participar de um laboratório, mas aprender a escrever, aprender as técnicas para colocar o pensamento no papel. Hoje em dia, colocar o pensamento numa tela, né? Meio dinossauro como eu sou, para mim ainda é colocar no papel, não tem o menor problema falar isso. Mas uma coisa que pouquíssimos falam, e pouquíssimos dá para contar nos dedos de uma mão, e mesmo assim acho que eu não vou usar todos, que é sobre leitura. Ensinar as pessoas a ler. E nós estamos falando de uma coisa muito maior do que aquela coisa de escrever e ler que a tia Norma ensinava lá na escola. As pessoas não sabem ler. As pessoas não têm ideia do processo de leitura. Explica pra gente, Ricardo, exatamente o que você faz, oficinas de leitura, eu acho maravilhoso isso. O que é ler? Pois infelizmente eu sou obrigado a concordar com você, né, Sérgio? A gente não sabe ler, né? Uhum. A parcela da população que é uma população leitora,
né, que é uma parcela mínima, infelizmente, da população brasileira, ainda que no Brasil essa parcela signifique um bom número de pessoas, mas a gente podia ter muito mais, as pessoas que não leem e que tentam ler acabam tendo muita dificuldade, porque fica só naquela camada superficial da leitura, naquela camada que o texto entrega à primeira vista, né? E o legal do laboratório de leitura, o laboratório de leitura, só para contextualizar e conceituar rapidamente, Sérgio, é uma metodologia, tá, que surgiu há 20 anos na Escola Paulista de Medicina da Unifesp para a utilização do ensino da área da saúde, tá? Eu fiz o meu mestrado na Unifesp, eu defendi uma pesquisa sobre o laboratório de leitura com o universo de mães de pessoas com deficiência para mostrar o impacto que essa metodologia teve, tá? Justamente porque o laboratório ele não tem por objetivo ensinar a ler, pelo menos de maneira direta, mas indiretamente é isso que ele também faz. E por que ele também faz? Né? Porque ele convida as pessoas a fazerem uma leitura prévia de uma obra, o que a gente costuma dizer que é uma leitura desarmada, uma leitura feliz. Então, você vai ler a obra como você está acostumado a ler um livro, mesmo que fique nas camadas mais rasas dessa leitura, tá? Mas depois, com os encontros que nós fazemos, nós convidamos os participantes a relerem a obra. E aí que está o pulo do gato. O Jorge Luis Borges, escritor argentino, célebre escritor argentino, dizia que melhor do que a leitura, só mesmo a releitura de uma obra literária, né? E por que isso? Porque a releitura, sobretudo numa atividade como a nossa, que é uma atividade coletiva, uma atividade em grupo, ela faz com que a gente perceba outras camadas da obra que a gente não percebeu nessa leitura desarmada, nessa leitura feliz. Com uma grande vantagem, Sérgio, eu ouvi num primeiro encontro a sua interpretação e a interpretação de outros participantes do grupo. Isso faz com que, quando eu volte ao livro, a minha leitura seja muito mais profunda. E eu perceba coisas que eu não percebi na primeira leitura. E é por isso que eu digo que a gente ensina, entre aspas, as pessoas a lerem de uma maneira um pouco mais detida, um pouco mais aprofundada. A gente faz um mergulho naquele livro, naquela obra literária, que eventualmente a gente não faz quando a gente lê sozinho, numa leitura rápida. Então, eu não posso dizer que nós temos a pretensão de ensinar alguém a ler, mas um dos resultados que o laboratório de leitura fomenta ou promove é justamente incentivar as pessoas a relerem uma obra, porque na releitura está a chance do aprofundamento dos temas que aquela leitura levanta para a gente. E aí que está a riqueza da atividade. Porque nesses encontros a gente começa a refletir sobre temas humanos, porque a boa literatura traz os temas existenciais, traz os temas humanos, e é por isso que a boa literatura é atemporal. Pode ser um clássico de 2.500 anos, como, por exemplo, a Odisseia, de Homero, como pode ser um livro contemporâneo de altíssima qualidade, como eu posso citar, por exemplo, a Carla Madeira, o Walter Ugumãe, o João Zanello Carrascosa, o Itamar Vieira Júnior, né, que são livros que também vão se tornar clássicos um dia, não pela questão do tempo, mas pelo conteúdo que eles contêm, né? E isso faz com que as pessoas saiam dessa experiência de leitura compartilhada com uma experiência de fato de leitura diferente daquelas que elas carregavam. Então, sim, a gente consegue, de alguma forma, com esse laboratório de leitura, ajudar as pessoas a lerem melhor. E eu acho que esse é o grande pulo do gato da metodologia, Sérgio. Sem dúvida, sem dúvida. Porque, na verdade, né, Ricardo, eu acho que a gente precisa deixar claro, assim, não tem problema nenhum na primeira leitura de qualquer obra você passar batido por certos aspectos. Isso é normal. Você está fazendo uma leitura, como você disse, uma leitura, não precisa ser rápida, mas uma leitura prazerosa. Você está querendo aproveitar aquela obra. É plenamente normal, e comigo já aconteceu, nossa, milhares e milhares de vezes, e a gente escuta por aí. Eu leio um livro, você lê o mesmo livro, e daí a gente vai conversar falando, nossa, mas tinha isso no livro?
Nossa, eu não reparei nesse aspecto. Aí você faz a releitura justamente interagindo as duas percepções. E mais uma coisa, Ricardo, o próprio leitor, a própria pessoa evolui. Evolui Claro, conceitualmente, evolui culturalmente, evolui socialmente. Ou seja, o mesmo livro que eu li, vamos colocar num período que para as pessoas pode ser antigo, para mim não é nem tanto, em 1990, se eu for ler hoje, é totalmente diferente o livro. Por quê? Porque perfeito, o Sérgio é outro leitor, a claro. pessoa, Sérgio, é outra. Então, eu vou ler de uma forma diferente, com tudo que eu aprendi nesses anos todos, e eu vou ter. Então, é muito importante, você falou, o livro, ele é. Ah, mas o livro já é antigo. Não existe essa coisa de livro antigo. Não. Sabe, a leitura é eterna, o livro é eterno, é um produto, um serviço que é prestado para a nossa evolução. Então é muito importante a pessoa se propor a fazer uma leitura e a releitura, sendo fantástico. E se tem tido procura, as pessoas têm procurado a oficina? Sim, eu faço regularmente, eu coordeno regularmente laboratórios de leitura. Que legal. Eu já tenho mais de 250 horas de laboratório de leitura coordenados. São mais de 50 laboratórios que eu coordeno desde a minha formação como coordenador. Eu me formei Uhum. com o criador da metodologia, o professor Dr. Dante Galian, que é diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Unifesp. Me formei em 2018 e desde então eu tenho coordenado laboratórios nos mais diferentes âmbitos, Sérgio, porque o grande barato dessa metodologia é que ela pode ser aplicada tanto, por exemplo, num centro cultural, onde a gente costuma fazer na Casa Arco, Tá. que é um centro do professor Uhum. Dante, como eu também tenho grupos privados de pessoas que se reúnem para fazer comigo, e a gente também atende empresas, porque a gente está levando esse conceito da humanização para dentro das empresas. Legal, Né? legal. Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns clientes fixos que a gente faz laboratório de leitura, e o professor Dante, ele é professor de uma escola de negócios, que Hum, tem programas de MBA, justamente trabalhando com essa metodologia, porque as empresas perceberam que a literatura é um instrumento potente de humanização das pessoas. Né? E sim, quando a sim. gente fala de humanização, a gente trabalha com um conceito do filósofo francês Montesquieu, que fala que a humanização é ampliação da esfera da presença do ser. Em outras Hum, palavras, é aquilo que você falou há pouco, é eu me tornar alguém mais amplo, alguém maior, alguém melhor, com mais conteúdo do que eu tinha no passado. Né? E de onde vem esse conteúdo? Vem dos livros, mas vem claro. também dessa interlocução que eu faço com outras pessoas. Por isso que a nossa atividade é uma atividade coletiva. Né? Então, assim, felizmente eu consegui virar a chave do Ricardo jornalista para o Ricardo Uhum. coordenador de laboratório, para o Ricardo escritor, justamente porque eu passei a ter procura de pessoas que vêm fazer laboratório de leitura Que porque legal, que perceberam o bom. valor dessa atividade. Né? Então, se hoje eu não consigo ainda viver só da escrita de livros, Uhum. e eu acho que a gente vai falar também do meu novo livro, aí ele vai Claro, claro, lançar a claro. entrevista, né? Estou lançando o meu novo livro agora muito em breve. Eu não sei exatamente quando a entrevista vai para o ar. Se ela foi depois do dia 17, o livro já foi lançado. Se ela for antes, o Provavelmente livro. vai depois. Provavelmente vai depois do dia Então, 17. então o livro. Você conhece bem a Mega Brasil, Eu você sei sabe como como é é que que é. funciona. Então, o livro já foi lançado no dia 17 de junho, né? Mas eu ainda não consigo viver só da escrita literária, e eu diria que isso não é uma coisa que acontece só comigo. São Claro. poucos os autores e autoras brasileiros hoje que conseguem viver só da escrita, né? Eles têm que ter uma carreira paralela. E a minha carreira paralela hoje é o laboratório de leitura. E isso me faz muito feliz, porque de alguma Claro, forma nossa. eu entendo que eu estou deixando um legado. Né? A partir do momento que eu faço com que as pessoas leiam, reflitam e consigam essa característica de ampliar o seu escopo de visão de mundo, eu estou, de alguma forma, deixando um legado para as pessoas por meio da arte, por meio da literatura. Então, eu tenho Nossa, tido procura, fantástico. assim, e isso faz muito bem para mim, Sérgio. Fantástico. E na verdade, que nem você falou, né? Eu acho que não tem segmento. Eu acho que o mundo corporativo está se abrindo para isso, que é muito bom. Mas, na verdade, qualquer segmento da sociedade cabe esse tipo de trabalho. Uhum, Esse tipo de... exato. E, principalmente, para qualquer idade. Sim, Não adianta a gente falar assim, então eu preciso ter já uma experiência de vida. Não.
acho que quanto mais cedo, né, as crianças, os adolescentes, os jovens começarem a ter essa ideia da importância do aprender a ler no contexto macro, da releitura, melhor vai ser o futuro dessas próprias pessoas e, consequentemente, melhor o futuro da sociedade. Sem dúvida. E outra Concordo com coisa, você. Ricardo, nada contra você fazer uma releitura, inclusive de textos que não são ser literários, textos jornalísticos, sabe? Uma matéria de jornal, que é uma matéria informativa, você lê aquela matéria para se informar de um fato que aconteceu. Se você for ler essa mesma matéria daqui a dias, daqui a semanas, daqui a alguns meses, você vai ver tudo o que aconteceu por causa daquela notícia, você vai reler de uma forma diferente. Ou seja, é importante a gente ter essa prática, esse hábito, para todo tipo de escrita. Sem dúvida, sem dúvida. No laboratório, a gente trabalha com literatura e, sobretudo, com os clássicos. Eu acho importante também falar um pouco sobre isso, Sérgio, porque um clássico não é clássico por acaso, né? Porque ele perpassa o tempo. Como eu falei, sim, a gente faz laboratório de leitura da Odisseia, que é um livro de 2.500 ou 2.800 anos. Né? Porque ele continua atual, ele está falando do ser humano, né? E tudo aquilo que fala do ser humano nos diz respeito. Né, pode ter sido escrito há 2.500 anos, pode ter sido escrito agora. Né? Então, a questão do tempo não é uma característica primordial para a escolha do livro que a gente vai trabalhar no laboratório, de quando ele foi escrito. Mas a gente fala do clássico enquanto aquele livro que perpassa o tempo. Né? Ele pode ser um clássico contemporâneo. Agora, como você falou, eu acho que a leitura ela cabe também, por essa perspectiva da releitura, para livros que não são literários. Né? Existem muitos livros não literários, né? Livros de não ficção, que merecem ser relidos, sem dúvida nenhuma. Claro. Né? Livros de história, que a história também é algo vivo, a história é algo que está acontecendo. Né? A história é algo que precisa ser reescrito. Né? Eu estava na Feira do Livro que aconteceu agora há alguns dias, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu, aqui em São Paulo. Né, foi um evento fantástico. Nem sei se chama mais Pacaembu agora, né? Não existe mais o Pacaembu, né? Então, acho que virou só Praça Charles Miller. Praça Charles Miller, né? Mas eu participei de uma mesa lá, como ouvinte mesmo, do Itamar Vieira Júnior, e eles estavam falando sobre isso, né? Sobre a importância da reescrita da história, né? A importância de mostrar a história por outras perspectivas que não apenas aquela que a gente conhece dos livros que a gente estudou na época que nós estudávamos ainda, entendeu? Porque a história é algo vivo, a literatura é algo vivo. Eu costumo falar que os livros, muitos livros são quase seres humanos. Se você encostar o ouvido perto da capa, é capaz de você ouvir o coração pulsando, né? Porque eles são organismos vivos, eles estão dialogando conosco. Agora, os livros de literatura fazem isso? Fazem, mas há livros de não ficção que também fazem isso. Então, eu concordo com você, é importante a gente fazer esse exercício da releitura, porque, como você mesmo mencionou, nós, enquanto seres humanos, vamos evoluindo com o passar do tempo, e essa nossa evolução faz com que a gente se transforme. E que bom que é assim, né? Porque eu costumo dizer, a gente não carrega aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, a gente precisa evoluir. Né? Então, acho que esse exercício é um exercício que faz com que a gente possa evoluir também por meio das artes. Né? A gente está falando da literatura, mas outras expressões artísticas também prestam esse serviço para a gente. Né? A música, as artes plásticas, o teatro, o cinema, enfim. Exato. Não, e assim, a releitura, ela tem um sentido muito mais amplo. Posso reler um quadro. Claro. Eu posso ficar na frente de um quadro, e pode ser um clássico, a Mona Lisa, que seja. Sim. Ou seja, quando eu posso fazer uma releitura da Mona Lisa, posso fazer uma releitura de uma peça teatral, posso fazer uma releitura de uma música, porque o conceito vale para todas as manifestações. Agora, voltando para a literatura especificamente, o fato da literatura ter virado, vamos colocar assim, 99,99999% virtual. Isso atrapalha, ajuda. A gente escuta muitos os jovens falando assim, não preciso comprar o livro, eu pego na internet, eu pego lá, tem um resumo, eu baixo o livro, é muito mais barato do que o livro físico, realmente é. Mas o fato da literatura ter virado virtual, atrapalha a leitura ou muda a forma do seu trabalho ou não?
Não, não, pelo contrário, eu acho que o livro digital ele democratiza o acesso à leitura, né? Uhum. Eu tenho amigos, por exemplo, que não têm livros físicos, carregam toda a sua biblioteca no Kindle, né? Tá. Eu não tenho nada contra. Pessoalmente, eu tenho a minha biblioteca de livros impressos, porque eu sou eu sou um bibliófilo, eu sou apaixonado pelo produto físico, né? Mas eu também leio no Kindle. Agora, a minha proporção não é muito equânime, assim. Eu leio muito mais o impresso do que o digital, porque eu prefiro a plataforma impressa ainda, né? Agora, eu sou super favorável ao leitor digital, né, tanto ao aparelho de leitura digital, né, quanto às pessoas que leem na plataforma digital, porque eu acho que é um meio de democratização, de facilitação do acesso, né? Eu até acredito, Sérgio, que o advento dessa tecnologia ampliou o número de leitores, né? Justamente porque as pessoas às vezes deixavam de comprar o livro impresso porque não tinham onde guardar, ou porque era mais caro, como você mesmo falou, e com o livro digital o acesso acabou ficando mais fácil. Agora, você citou uma coisa que aí eu acho que é importante a gente também falar, que é o seguinte: esse negócio de ler resumo, ou mesmo baixar PDF da internet. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Primeiro, porque essa questão de PDF fere direitos autorais. Exato. É um crime. É um crime, exceto pelas obras que estão em domínio público, evidentemente, né? E segundo, porque ler o resumo, e aí eu falo do lugar que eu estive já na minha adolescência, né? Quando na escola mandavam a gente ler Dom Casmurro aos 14, 15 anos, e a gente não queria ler, porque para nós aquela escrita do século XIX, ela não nos atingia, não fazia sentido para mim. Era chata, também, era chata, é chato. Exatamente. É chato. Aos 14 anos é chato. Quando você tem essa idade, não dá para ler isso. Eu sou veementemente contra as escolas tratarem o clássico dessa maneira no ensino da literatura, né? Eu acho que isso precisaria ser repensado para ontem. Agora, quando você tem 30, 35, 40 anos, você fala assim, é um prazer ler Machado de Assis, porque esse cara é genial, né? E aí você lê, você relê, você descobre a obra do cara. Isso não importa se está no impresso ou se está no digital, né? Tá. Porque eu acho que isso é a democratização do acesso à literatura. Né? Então, hoje, às vezes, é mais barato você, de fato, baixar a obra completa de Machado num leitor digital do que você comprar toda a coleção impressa dele. Né? E tudo bem, não tem problema, porque a pessoa vai ler aquela obra numa outra plataforma, mas ela vai ler, e é isso que importa. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu sou super a favor, sou super favorável às plataformas digitais, assim como o audiolivro. O meu penúltimo livro, ele foi gravado, foi transformado em audiobook. Depois eu gravei audiolivro de outros autores. Sou super favorável também, embora eu acho que seja uma outra experiência, diferente da experiência da leitura, né? Por mais que você tenha toda uma produção, você tenha aí trilha sonora, interpretação, é muito legal, mas eu não acho que substitui, né? Eu acho que é para uma determinada ou algumas determinadas ocasiões o produto audiobook. Agora, eu sou super favorável às novas tecnologias, porque eu acho que as novas tecnologias, como comunicadores, a gente sempre falou isso, né? A TV não matou o rádio, né? O site não matou o jornal, por mais que a indústria esteja em transformação, por mais que o Estadão já não seja mais aquele Estadão, né, de 300 páginas que saía no domingo, né, seja um estado menor, mas tá lá, tem o seu público, tem o seu consumidor. Então, acho que quanto mais a gente democratizar o acesso à literatura, melhor. E aí as novas tecnologias têm um papel super importante nessa frente. Verdade. Você sabe que outro dia eu descobri que ainda existe lista telefônica? Eu pensei que era um produto que não existia mais, mas ainda existe lista telefônica. Não sabia disso, olha Existe. Muito provavelmente o povo deve imprimir 2, né? Alguma coisa assim, mas existe. Mas ainda você falou uma coisa, Ricardo, que eu lembrei. Não sei se é uma história que eu já devo ter contado aqui no Café Cultural, mas história recontada também vale. Uma vez eu estava fazendo uma seleção de estagiários do departamento que eu trabalhava na Sabesp, o departamento de comunicação, estagiários de jornalismo, e eu recebi excelentes textos. Não tem muito o que fazer, né? A não ser pedir para a pessoa escrever uma matéria. Sim. Eu recebi excelentes textos. Só que eu falei assim,
tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Eu peguei os textos e eu pedi para que os candidatos lessem em voz alta os seus textos. Eu tive que fazer uma nova chamada. Não conseguiram ler os próprios textos em voz alta. Os textos estavam escritos certinhos. Pontuação estava correta, vírgulas, pontos, ponto e vírgula, estava certinho. Mas a dificuldade que os jovens tinham, e provavelmente devem ter ainda, em expressar, ou seja, em ler, ainda mais em voz alta, porque uma coisa também é você ler para você mesmo, aquela coisa, e ler em voz alta é uma técnica totalmente diferente. E quando você falou do audiobook, eu lembrei muito disso. Uhum. Os jovens não conseguiram ler. Eu fiz uma outra chamada, aí duas meninas lá passaram, depois, mas é fora do normal, como não existe essa prática. E aí nós voltamos do que você citou, da questão da educação. Sim. Os jovens não são educados a ler. E quando recebem Dom Casmurro, Memórias de um Sargento de Milícias, que são obras belíssimas para nós. Claro. Para eles são chatérrimas. Exato. Então, ou seja, é preciso voltar a uma coisa que nós falamos, talvez logo no comecinho do programa, chamada educação. Sem Planejar dúvida. A educação de uma forma com que dê gosto para as crianças, para os jovens, terem o livro na mão. Exato. E ler, e expressar, e aí porque eles vão reler isso no futuro e vai facilitar o teu trabalho também, né? Depois vai ficar mais fácil você fazer a tua oficina, teu laboratório, com jovens que gostam de ler. Você deve lembrar, na nossa época tinha uma coleção nas livrarias chamada Pra Gostar de Ler. Eram crônicas. Eu tenho até hoje. Foi quando eu lembro que foi quando eu conheci Fernando Sabino com a crônica no primeiro Pra Gostar dele, que tinha um pintinho amarelinho na capa, e tinha a crônica O Homem Nu, do Fernando Sabino, que para mim, assim, para mim é o creme de la creme. É simplesmente a melhor crônica já escrita na história, com todo respeito aos cronistas, mas O Homem Nu é algo que, quanto mais eu releio, mais eu dou risada. Ela é sensacional. Assim, daí acontece você, mas você ainda lê O Homem Nu hoje? Leio. E toda vez que eu tenho oportunidade, que acontece alguma coisa, que eu bato um Fernando Sabino, eu busco aqui na internet mesmo, O Homem Nu, Fernando Sabino, e eu releio. E me dá um prazer, me faz bem. Eu acho que o grande segredo do teu trabalho é assim, as pessoas têm que se sentir bem lendo. Se sentindo bem, você vira uma pessoa melhor, a sociedade melhora, não tem como. Sem dúvida, e isso a gente costuma falar, né? Algumas pessoas que não conhecem o laboratório falam, tá, mas eu preciso ser um leitor voraz, eu preciso ser bibliófilo, o que eu preciso para fazer laboratório? Eu falei, não, você tem que gostar de ler, só isso. Porque não dá para você fazer um laboratório de leitura se você não gostar de ler, né? E eu acho que é isso que você falou, esse prazer pela literatura, ele começa quando a gente é jovem. Então, por isso que eu sou um crítico desse formato ainda do ensino da literatura nas escolas, né? Porque é muito paradoxal quando você vai, por exemplo, numa Bienal do Livro e você vê que boa parte dos frequentadores é formada por público jovem. E eles saem de lá carregando pilhas de livros. Só que não são esses livros que a escola pede para ler, entendeu? Exato. Não é Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é O Cortiço. E importante deixar claro, não estou fazendo críticas às obras, muito pelo contrário, são obras geniais. Sim, só que não são obras indicadas para essa faixa etária, porque essa faixa etária não consome esse tipo de literatura porque tem dificuldade para ler aquele vocabulário do século XIX, entendeu? Porque aquilo não fala com a realidade deles. Eles querem ler aquele, como hoje as grandes editoras classificam, né? O YA, né? O Young Adult, né? A literatura jovem, né? Aquilo que conversa com eles, que fala a realidade deles, né? Então, assim, eu acho que se a gente começa a cativar desde cedo, né, e eu, quando eu dei o exemplo da feira, voltei da feira com os meus livros, mas trouxe o livro do meu filho, sem dúvida nenhuma. Não ia deixar de comprar o livro do meu filho. Ainda que meu filho não seja um leitor voraz como eu, mas eu estou criando nele esse hábito. Por quê? Porque é assim que lá na frente ele vai se tornar um leitor.
Ele pode até não ser um leitor voraz como eu, mas ele vai ter o hábito da leitura, ele vai ter o prazer da leitura. Isso que é importante. E é assim que a gente vai formar cidadãos, entendeu? Então eu concordo plenamente com você. Concordo. Tem uma amiga que é psicopedagoga, ela dá aulas de reforço, e ela usa Harry Potter para as pessoas, para os jovens gostarem de ler. Porque todos esses jovens já viram os filmes. Então eles já gostam, já falam. Assim. Então eu falei, daí pega o livro, aquele calhamaço, que Harry Potter é um calhamaço desse negócio. Sim. Daí ela começa a ler com as crianças Harry Potter e fala, nossa, mas isso não estava no filme. Daí ela já começa a fazer o paralelo do que é filme, do que é a história. Também não vamos colocar O Senhor dos Anéis, porque aí também é só pra gente. O Senhor dos Anéis é só pra nós mesmo, não tem como, né? Mas, Ricardo, vamos voltar aqui, ó, já passou meia hora e a gente aqui batendo papo maravilhoso, sem dúvida alguma. Mas eu quero falar do Leio Logo Existo, que é o livro que você já lançou, né? Com certeza. A gente está gravando antes do lançamento, mas o programa vai ao ar após o lançamento do Leio Logo Existo. Conta um pouquinho pra gente, você deve ter muito dessa tua história, mas conta pra gente, por favor, dessa obra. Pois é, o Leio Logo Existo, ele nasceu a partir de uma demanda de um grande irmão das letras que a vida me deu, Sidney Nicés, que é o editor da obra e é o criador do blog Tesão Literário, que é um blog, o Sidney é um escritor pernambucano, extremamente talentoso, colunista de literatura em veículos de comunicação lá de Pernambuco. E há um pouco mais de 3 anos eu colaboro mensalmente com o Tesão Literário com contos e crônicas, né? E muitos desses contos e crônicas, para não dizer quase todos, são escritos a partir dessa bagagem que eu adquiri com o laboratório de leitura, né? E aí, com essas colaborações regulares, o Sidney falou, você não quer transformar essas colaborações num livro? Eu falei, olha, me interessa muito, até porque meu último livro tinha sido publicado em 2017, né, o Romance Órfãos de São Paulo. Eu falei assim, o meu único senão é que quem já acompanha meu trabalho no blog não vai ter nada diferente para ler no livro, né? Falou, não, mas aí que a gente vai entrar com um trabalho diferente, né? Você escreve textos inéditos para o livro. Então, a gente faz uma compilação de alguns dos textos do blog, mais os seus textos inéditos e publica um livro. Falei, bom, aí a coisa muda de figura, né? Aí eu fui desafiado, falei, vamos lá. E aí eu produzi uma parte de textos inéditos e uma parte a gente editou em cima dos textos do blog Tesão Literário e lançou o Leio Logo Existo, que, na verdade, é o nome da minha coluna no blog, né? Lá no blog, Leio Logo Sou, mas a tradução, quando a gente puxa do latim, né? Que é uma brincadeira com o cogito ergo sum, do Descartes, né? Do René Descartes, lego ergo sum, leio logo sou, ou leio logo existo. Por que eu fiz essa brincadeira, né? Porque o pensamento de René Descartes é que a gente existe porque a gente pensa, né? E eu acho que, não contrariando esse grande cientista, o pai do método científico, mas eu acho que a gente não existe só porque a gente pensa. A gente existe porque a gente é alguma coisa. E eu sou alguma coisa, entre outras razões, porque eu leio. Porque a leitura é uma atividade formativa. Sim. E na releitura, nessa atividade que eu trabalho, no laboratório de leitura, nesse contato que eu tenho com você e com outras pessoas que fazem laboratório de leitura comigo, eu aprendo e amplio a minha visão de mundo. É aquilo que eu falei, a ampliação da esfera da presença do ser. Então, eu não existo só porque eu penso. É claro que eu existo porque eu penso, mas eu existo porque eu sou. E eu sou porque eu leio, entre outras coisas. Aí que eu brinquei, né, com essa questão do penso, logo existo. Eu falei, não, peraí. Eu leio, logo existo. E aí eu criei o nome da coluna com esse título, né, com essa grande brincadeira, e escrevi a primeira coluna, isso lá em 2020, né, foi na época da pandemia, eu tenho bode de Descartes. Né? Por quê? Brincando, evidentemente, porque eu acho que a gente é muito mais do que o pensamento. A gente tem outras dimensões da existência humana que a gente precisa afetar. Dentre elas, melhor dizendo, a dos afetos e dos sentimentos, justamente. Tá. Então, é aquela história de equilibrar razão e emoção. Se eu sou muito razão,
a coisa se desequilibra. Assim como se eu sou muito emoção, a coisa se desequilibra. Então, a gente precisa encontrar a justa medida, o equilíbrio entre razão e emoção. E eu acho que a literatura traz muito disso para mim. Né? Aí eu estou falando da minha experiência pessoal. Né? Todo livro que eu leio agrega esse equilíbrio para mim. Né? Eu consigo, de alguma forma, emular a literatura na minha vida, assim como eu levo a minha escrita para a literatura também, a minha vida para a literatura, né? E isso faz com que eu consiga, de alguma forma, encontrar esse equilíbrio para ser uma pessoa um pouco melhor. Então, o Leio Logo Existo é uma coletânea de contos e crônicas, entre algumas colaborações que eu já tenho no Tesão Literário, mas muitos textos inéditos que têm como base a leitura e a literatura, Sérgio. Então, eu usei da minha experiência enquanto participante, coordenador de laboratório de leitura, enquanto leitor, para trazer excertos da literatura para a vida real. E aí fazer conexões entre a literatura e a vida real. Então, essa é a ideia do Leio Logo Existo. Fantástico, fantástico. Uma pergunta que, obviamente, não tenho como não fazer. Você fez a releitura do Leio Logo Existo? Pelo menos umas 5 vezes. Ótimo. Pelo menos umas 5 vezes. Não só pelo trabalho de releitura mesmo, da produção editorial. Sim, mas porque, como leitor. Mas como leitor, porque eu queria, mais uma vez, poder perceber o que aquilo dizia para mim. Né? Porque, é claro, eu, enquanto autor, aquilo tem muito significado para mim, mas e eu, enquanto leitor? De que maneira eu sou afetado por aquilo que o Ricardo escreveu? Né? E é muito interessante, porque quando você divide esse papel, que você é o escritor, mas você também é o leitor desse escritor, parece uma coisa meio esquizofrênica, assim, mas é muito interessante porque você faz esse exercício de se colocar num outro lugar. Fala, bom, agora eu estou aqui sem a preocupação de se está gramaticalmente correto, se eu usei a melhor palavra, eu quero aproveitar, eu quero desfrutar dessa leitura, que no meu caso já era releituras, né, no plural, e ver de que maneira isso me afeta, de que maneira isso me impacta. E foi um exercício bem legal, porque a gente consegue realmente, de alguma forma, se colocar no lugar de um leitor, de uma leitora, e perceber de que maneira aquela nossa escrita pode impactar as pessoas. E tudo que um escritor, uma escritora deseja, né, Sérgio, é impactar as outras pessoas, é afetar as outras pessoas. Né? Às vezes acaba não afetando positivamente, às vezes um texto mexe com outros sentimentos, com outros afetos das pessoas, e tudo bem, porque eu acho que isso é ser humano. Ser humano não é ter apenas bons sentimentos também. Dostoiévski fala, né, que o ser humano é um ser muito vasto, né? A gente carrega o bem e o mal dentro da gente. A gente carrega muitos eus dentro da gente, como também diz Hermann Hesse no Lobo da Steppe. E eu acho que quando a gente faz esse exercício de estar na posição de leitor, a gente começa a deixar aflorar esses eus que a literatura traz para a gente. Então foi um exercício muito legal, eu diria que pelo menos 5, 6 vezes eu reli minha própria obra. E aí você também teve aquela coisa de você reler e falar assim, mas fui eu que escrevi isso? Tem certeza? Você olha assim, mas quando eu escrevi? A gente percebe, né, tem coisas, não, mas peraí, não fui eu que escrevi isso aqui, não. Eu devia estar inspirado por alguma entidade, mas faz parte do jogo. Faz parte. Ricardo, conta para nós, aonde que as pessoas encontram o Leio Logo Existo? Então, a gente fez um acordo de exclusividade do lançamento para que as pessoas possam comprar, onde eu fiz o lançamento do livro, que é um lugar chamado Espaço Sofia, que é uma cafeteria e livraria que fica no bairro do Tatuapé, no Jardim Anália Franco, Rua Padre Landel de Moura, número 159. Então, foi lá que a gente lançou o livro e lá as pessoas encontram o livro. Agora, se você mora do outro lado da cidade, fica difícil ir até o Espaço Sofia para comprar o livro, as pessoas podem comprar diretamente comigo também. Então, se você me permitir, eu vou deixar aí os meus contatos. Seria minha segunda pergunta. Então, eu vou deixar os meus contatos, as pessoas podem escrever para contato@mituti, mituti.com.br, comprarem por e-mail, ou mandar um WhatsApp para mim no 11 99631
2800. Dessa vez, eu não vou colocar em plataformas de venda, Sérgio, por causa da questão operacional, da questão logística. Eu estou com todos os exemplares do livro que não foram vendidos no lançamento em posse minha, né? Então, assim, é mais fácil eu mandar diretamente para as pessoas, se as pessoas quiserem, eu já posso mandar com dedicatória, autografado, do que colocar numa plataforma e contar com uma operadora logística para fazer a distribuição. Então, eu vou fazer uma venda direta, uma venda personalizada, por isso que eu digo, se as pessoas não quiserem comprar ou não puderem comprar no Espaço Sofia, no Tatuapé, elas podem entrar em contato comigo e comprar diretamente comigo, que eu vou ter um grande prazer de enviar diretamente para elas. Que maravilha. E quem quiser conhecer o teu trabalho nas oficinas, no laboratório de leitura, como que faz também no teu site? Como que faz para conhecer esse teu trabalho? Então, aí o melhor caminho é o meu Instagram. Todos os ciclos de laboratório de leitura eu divulgo no meu Instagram, que é @ricardomitucci _escritor. Mas se você me permite, eu também vou deixar o Instagram da Casa Arca, porque os meus laboratórios, eles fazem parte da programação da Casa Arca, que é o Centro Cultural do professor Dr. Dante Galian, é @Casa Arca, tudo junto, né? Tanto no @Casa Arca quanto no @ricardomitucci _escritor, a gente divulga a programação semestral dos laboratórios de leitura. Então, a gente agora vai ter a programação do segundo semestre de 2023 já disponível, se já não estiver disponível quando essa entrevista for ao ar, nesses dois canais, né? Mas se as pessoas também tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tanto pelo WhatsApp que eu informei, 996312800, ou pelo contato @mitucci.com.br, que eu posso, com prazer, compartilhar as narrativas que tanto eu quanto o professor Dante vamos coordenar no segundo semestre deste ano nos laboratórios de leitura, Sérgio. Tá. Uma outra coisa, Ricardo, que eu acho que prestar esse serviço é fantástico, aí a gente ganha mais um tempinho. É possível montar grupos específicos do laboratório? De repente, você, olha, eu quero juntar aqui, eu tenho uma comunidade, um grupo, alguma coisa, e eu quero que esse grupo faça um laboratório específico, um tema específico. Sei lá, vou pegar um tema que eu estou falando lá, livros espíritas, por exemplo. É possível, eu quero, daí eu tenho o público, é possível montar grupos específicos com temas específicos de leitura? Sim, os grupos específicos são aqueles que nós chamamos de grupos privados. Eu mesmo, como eu te falei, eu atendo um específico de mulheres, né, que fazem esse laboratório com regularidade ao longo do ano. Então, nós definimos em conjunto a obra. A definição de tema, ela também pode acontecer. Geralmente, isso acontece com o mercado corporativo. Então, as empresas chegam para nós com um briefing temático e a gente vai pensando em obras que possam preencher aquele briefing temático. Mas a tendência no laboratório de leitura, Sérgio, como é uma atividade que nós chamamos estético-reflexiva, os temas eles surgem a partir da perspectiva e da subjetividade de cada um. A gente, nesses grupos privados, a gente, em vez de definir os temas, a gente define as obras. Então, se você virar para mim e falar, Ricardo, eu tenho aqui um grupo de 6 amigos e eu quero fazer laboratório com você da obra Dom Casmurro. Vamos fazer? Vamos fazer. Esse é um caminho. Outro caminho é você falar, Ricardo, a gente não sabe a obra, mas a gente tem um grupo aqui de 6, 7 amigos, a gente quer fazer laboratório. Escolhe uma obra para a gente. Eu posso escolher aleatoriamente, ou se não, você pode falar, Ricardo, eu queria trabalhar, por exemplo, com o tema do amor e da confiança. Aí eu vou falar para você, Sérgio, eu acho que Dom Casmurro pode ser uma narrativa legal. Aí nós vamos definir o número de encontros, porque os encontros são semanais, eles têm 1h30 de duração, né? Então a gente vai definir um número de encontros. Essa definição se dá a partir da extensão da obra. Quanto mais extensa a obra, maior o número de encontros, porque a gente vai fazer a releitura, né? Mas sim, é possível, se você que está nos assistindo tem um grupo de leitura e quer fazer laboratório de leitura, você é só juntar esse grupo, entrar em contato comigo e a gente fazer esse acordo de qual narrativa a gente vai trabalhar, em quantas semanas a gente vai trabalhar, aí a gente vai montar um grupo privado e vai fazer o laboratório de leitura com esse grupo particular, Sérgio. Maravilha, maravilha. E, por favor, forme mais professores também. Eu acho importantíssimo, porque aquela coisa, da mesma maneira como a gente gosta de dar as aulas e dar os laboratórios, é importante formar cada vez mais tutores
desse laboratório para que isso se espalhe, né? Porque, afinal de contas, eu sei que a gente precisa pagar as contas no final do mês, não é? Mas a gente não consegue atender. E se tiver uma demanda, que eu tenho certeza que vai crescer a demanda, é importantíssimo ter tutores. Então, quem sabe, daqui a pouco você é um mestre de mestres do laboratório. Eu já estou formando, eu formei uma turma. Bom, olha que interessante, Sérgio. A gente foi contratado por uma ONG que atende só o gênero feminino, uma ONG chamada Afésio, que tem mais de 50 anos, uma ONG muito séria, para formar coordenadoras de laboratório de leitura para atuação interna. E fui eu que fiz essa formação. Cara. Agora, regularmente, desde 2018, o professor Dante forma coordenadores. Então, hoje, eu posso te dizer que nós já somos mais de 30 coordenadores de laboratório formados. Cara. Que bom. No Brasil inteiro, nós temos coordenadores em Goiânia, nós temos coordenadores no interior de São Paulo, nós temos coordenadores no Nordeste, porque é uma formação que dura praticamente um ano, justamente para que essas pessoas, assim como eu, possam levar os laboratórios de leitura para outras pessoas, para outras praças, e a gente expandir essa atividade para o Brasil inteiro. Então, isso que você está falando é algo que já está em andamento. Que bom. E quem sabe no futuro não tão distante assim, a gente tem um número ainda maior de coordenadores com essa atividade, tendo uma ação e uma assertividade ainda maior com um número cada vez maior de pessoas. E olha, Ricardo, saber que a gente está trabalhando com coisa que a gente gosta, com coisa que faz bem, não tem preço, né? É algo que nos dá um prazer. Se a leitura já nos traz prazer, trabalhar com leitura, trabalhar ensinando leitura, trabalhar promovendo leitura, então aí é prazer em dobro. Meu amigo, quero agradecer demais esse bate-papo super gostoso. Estouramos todo o tempo aqui da rádio, mas também isso não tem problema, isso é detalhe, depois o povo lá faz a edição. Quero te agradecer demais, muito, muito obrigado. E olha, tendo novidades, tendo novas obras, ou querendo bater um papo, olha, agora eu quero falar sobre um novo aspecto do laboratório, do que você quiser, por favor, volta para tomar um café com a gente. Com certeza, Sérgio, mais uma vez eu te agradeço imensamente pela oportunidade, pelo espaço, foi uma delícia bater esse papo com você, é sempre um prazer estar com você e com os amigos da Mega Brasil, e com certeza eu volto, porque eu já me sinto em casa, então tendo novidades eu volto. Estou sempre à disposição de vocês. Vai ter sempre um café quentinho para você aqui, tenha certeza disso. Obrigado, Para você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu muito obrigado, meu grande abraço. A gente volta semana que vem com mais um bate-papo, eu tenho certeza, tão gostoso como foi esse com o Ricardo. Um abraço, gente. Tchau, Ricardão. Até mais.